Lá no jardim do Éden, a cobra era esperta. Adão e Eva deram tchau pra coisa certa. Comeram a fruta, a bagunça foi aberta. Inocência, Vult, subiu pro céu da alerta. Imaginem ir ao cinema para assistir a uma superprodução histórica, sair da sala maravilhado e com a história linear que foi contada e, anos depois, descobrir que as cenas mais cruciais, sabe, as mais complexas, foram simplesmente deixadas no chão da sala de edição. Nossa, isso é uma imagem perfeita. O roteiro que a gente conhece foi brutalmente cortado, né? Exato. E hoje a nossa investigação profunda é vasculhar essas cenas deletadas da própria civilização ocidental. É um excelente ponto de partida. Vamos olhar para os bastidores de como certas narrativas se tornaram dominantes? E para guiar essa nossa análise, a gente tem como base uma coleção de ensaios bem instigantes, curados pelo pesquisador Jorge Guerra Pires. O foco principal do nosso bate-papo de hoje é um ensaio chamado O Reino Interior, a Gnose e o Cristianismo que Poderia Ter Sido. O objetivo central do texto é desafiar aquela noção de que o cristianismo nasceu como um bloco único, dogmático e engessado. Certo. E, olha, antes da gente entrar de cabeça nisso, vale fazer um pequeno aviso sobre o nosso tom de hoje, para quem está nos ouvindo. Os textos que a gente vai analisar tocam em pontos bem sensíveis. Com certeza. Eles cruzam história, sociologia e esbarram em debates modernos acalorados, tipo nacionalismo cristão, censura e laicidade. Então a nossa função aqui não é tomar um partido político, defender um lado direito ou esquerdo ou atacar as crenças de quem quer que seja. É fundamental deixar isso claro. Pois é, a ideia é apenas seguir o rastro de migalhas históricas deixadas pelas fontes, relatar as evidências apresentadas pelo autor e tentar entender a mecânica por trás desses eventos de forma imparcial. Perfeito. É um trabalho puramente de observação analítica. E o primeiro grande choque que esse material traz para a gente é sobre a imensa diversidade de pensamento que existia antes da imposição dos dogmas oficiais. Sim, porque a imagem popular que a gente tem não é bem essa, né? Exatamente. A imagem popular das origens do cristianismo quase nunca inclui, uma filosofia que debatia abertamente com o pensamento grego ou que tinha paralelos profundos com o budismo. Espera, com o budismo? Sim, é fascinante. Os registros históricos mostram que as escolas chamadas de gnósticas possuíam uma riqueza filosófica colossal. E mais do que isso, elas tinham um apelo intelectual tão forte que num universo paralelo poderiam muito bem ter vencido a disputa narrativa e moldado o Ocidente de um jeito totalmente diferente. Certo, vamos desempacotar isso. Quer dizer que, lá no início, não existia uma igreja unificada com um manual de regras super claro. Havia, versões concorrentes da mesma história? Completamente concorrentes e com visões de mundo radicalmente diferentes. Vamos pegar o exemplo do Evangelho de Tomé, que é um dos textos mais emblemáticos dessa vertente. Já ouvi falar. Pois é. No cristianismo que venceu a disputa, a figura de Jesus é super mística, focada quase inteiramente na ideia do sacrifício físico, para lavar os pecados da humanidade. Sim, essa é a narrativa padrão. Mas no Evangelho de Tomé, essa dinâmica do sacrifício simplesmente não é o foco. A figura central ali é retratada como um mestre da sabedoria. Ele soa muito mais como um Buda, sabe? Caramba! Ou até mesmo como Sócrates nos diálogos platônicos. É um guia que ensina que o reino não é um lugar físico lá no céu, mas sim um estado de consciência que está dentro de cada indivíduo. Nossa, isso é uma mudança de perspectiva gigantesca. Em vez de olhar para cima esperando salvação, a instrução é olhar para dentro. Precisamente. A tese central do material explora o próprio significado da palavra gnose. A palavra grega refere-se a conhecimento, mas não um conhecimento acadêmico, tipo de ler um livro, e sim um despertar interior. Entendi. E onde entra o budismo nisso tudo? Entre essa ideia cristã original e o conceito budista de avidya. No budismo oriental, avidya significa ignorância. A tragédia humana, para eles,
não é o pecado original. É a ignorância. Exato. E a cura não é o perdão divino, é a iluminação. O cristianismo gnóstico operava exatamente nessa mesma frequência. O problema do ser humano era o esquecimento da sua própria fagulha divina. Cara, isso ressignifica completamente o conceito de falha humana. Não se trata de uma mancha moral irremediável, mas de uma amnésia temporária. Perfeita analogia. E isso não surgiu do nada, tá? Havia raízes profundas desse tipo de questionamento até mesmo na tradição hebraica. O texto menciona o livro de Eclesiastes no Antigo Testamento. O Eclesiastes é bem diferentão mesmo. Muito. É fascinante porque ele flerta abertamente com um niilismo muito primitivo. Ele questiona a vaidade de todas as coisas debaixo do sol. Desafia a noção de recompensa material, sabe? Ele tem uma pegada bem cética. Exatamente. Adota uma postura de ceticismo que dialoga diretamente com essa busca por um sentido interno, não externo. Ou seja, havia um caldeirão fervilhante de ideias, uma linha muito tênue entre a teologia nascente, a idade da razão dos gregos e a filosofia oriental. Certo. Mas isso me gera uma dúvida muito pragmática agora. Se essa mensagem original era tão focada no autoconhecimento, promovendo uma igualdade radical onde a divindade habita o indivíduo, por que falhou? É a grande pergunta. Pois é, se era uma mensagem tão empoderadora para as pessoas comuns, por que as massas não abraçaram de vez? Como é que isso se transformou na estrutura extremamente hierárquica e focada na obediência que acabou dominando a história? A resposta trazida pelas fontes é fria e puramente sociopolítica. A escola gnóstica perdeu pela força bruta. Força bruta mesmo, literal. Literal. Não faltaram textos, não faltou profundidade filosófica, faltou exército. A gente precisa se colocar na mentalidade do Império Romano ali por volta do século IV. Tá, faz sentido. Um império não sobrevive com indivíduos despertos, autônomos e que acreditam ter autoridade divina dentro de si mesmos. Indivíduos assim são questionadores. Eles são, por definição, ingovernáveis. E um império precisa de peças que funcionem perfeitamente dentro de uma engrenagem, né? Sim. E para a engrenagem girar, exige-se obediência inquestionável. É aí que ocorre o que talvez seja o sequestro ideológico mais bem-sucedido da história humana. Como assim? A gnose, que é a busca pelo conhecimento interior, é ativamente substituída pela pistis. Esse termo passou a representar a fé cega, a aceitação sem questionamentos da autoridade de uma hierarquia externa. A religião deixou de ser um caminho de libertação individual. E foi transformada numa infraestrutura de controle estatal. Exato. E o carimbo oficial dessa transição, o momento em que a burocracia toma conta de vez da espiritualidade, é o famoso Concílio de Nicéia, no ano 325. Mas como, na prática, um concílio consegue mudar a mentalidade de todo um continente? Transformando discordância teológica em crime de lesa pátria. A partir de Nicéia, o cristianismo oficial se funde com os interesses de segurança nacional do Império Romano. Caramba! Debater a natureza do divino não era mais uma questão para filósofos embaixo de uma árvore. Passou a ser visto como traição política. A gente costuma associar a perseguição violenta apenas à Inquisição da Idade Média, né? Aquela coisa de lutar contra bruxas. Sim, é o que vem à mente primeiro. Mas os ensaios nos lembram de um dado bem assustador. O que é fascinante aqui é que a perseguição letal, a queima de livros e as execuções começaram de forma interna. Cristãos matando cristãos séculos antes. Ou seja, os próprios fundadores eliminando os sócios dissidentes. Uma limpeza implacável. O texto cita um caso super emblemático, que foi a execução de Prisciliano de Ávila, no ano de 385. Um bispo que foi decapitado sob ordens de autoridades que defendiam a ortodoxia, simplesmente porque as visões teológicas dele flertavam com o gnosticismo e o ascetismo. Nossa. A mensagem era muito clara. A autonomia de pensamento agora era um crime punido com a morte. É impressionante. É como se a gente estivesse analisando a aquisição hostil de uma corporação, sabe? A nova diretoria entra, apaga os fundadores originais do quadro de funcionários, incinera os estatutos antigos e reescreve a história inteira da marca para garantir controle total. É exatamente isso.
E quem não aceitar o novo logotipo é fisicamente eliminado. Mas as táticas corporativas não paravam na execução física, certo? Havia uma campanha de difamação pesadíssima, segundo os textos. Sem dúvida. Quando você não pode matar a ideia, você ataca a reputação. As fontes mencionam um boato muito famoso na antiguidade de que Jesus não teria uma origem divina, mas seria, na verdade, um filho ilegítimo de um soldado romano chamado Pantera. Sério? Eu já ouvi essa história. Pois é. E o que é interessante, segundo a análise sociológica das fontes, é que esse tipo de desconstrução narrativa frequentemente surgia nos próprios embates entre facções cristãs e seus rivais. Mas a verdadeira engenharia de apagamento, a obra-prima da difamação, não foi contra indivíduos isolados. Foi contra quem, então? Foi um projeto cirúrgico direcionado contra a figura feminina. Nossa, esse é um ponto que me chamou muita atenção no material. A destruição sistemática da autoridade da mulher. Sim. A gente precisa entender que o patriarcado estrutural, com o bispo como uma espécie de general espiritual indiscutível, precisava ser desenhado e justificado perante a população. Não era o estado natural das comunidades primitivas. Ah, as mulheres tinham mais poder antes? Sim, muito mais. Nas escolas gnósticas, a mulher frequentemente ocupava papéis de liderança intelectual e espiritual. Então, para consolidar o poder de uma elite estritamente masculina, a narrativa inteira teve que ser reescrita. Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires, eu sou doutor em Engenharia da Informação e eu sou escritor de livros geralmente focados em pensamento crítico e ceticismo. Neste podcast, que é chamado de Estudos Bíblicos para Ateus, eu gostaria de discutir a Bíblia de várias perspectivas sempre cética. É extremamente irônico, né, um podcast se chamar Estudos Bíblicos para Ateus, né? Isso, na verdade, como eu abordo nos meus livros, vem de uma visão equivocada, um estereótipo de que somente os crentes se interessam pela Bíblia, o que é um estereótipo falso, né? Como eu abordo nos meus livros, existe um número enorme de ateus que se interessam pela Bíblia. O José Saramago, o ganhador do Nobel de Literatura, Bert Russell, que foi um ganhador do Nobel de Literatura, na verdade, pesquisas confirmam isso, pesquisas feitas com exame estatístico confirmam que os ateus não somente se interessam pela Bíblia, como sabem mais de Bíblia do que os crentes. Então, assim, é mais um estereótipo. Então, não é uma coisa nova, não é uma coisa diferente. Atualmente, eu tenho 2 livros que eu gostaria de recomendar, que eu publiquei, seria A Bíblia, um livro científico, e de Bíblia, A Fábrica de Absurdos. No total, são quase 1000 páginas, no qual eu falo da Bíblia sob perspectivas diferentes. De Bíblia, A Fábrica de Absurdos, eu falo dos absurdos narrativos. Seria a Bíblia um livro científico, eu falo dos absurdos científicos, né? Como que a Bíblia não pode ser levada a sério nem em nenhum nível como um livro científico. Nós temos o criacionismo, nós temos o desenho inteligente, nós temos inúmeros casos, inclusive de cientistas famosos, como o John Lennox, né, que tenta argumentar que o logo, né, que aparece em João, seria uma espécie de algo científico, que os cientistas deveriam levar a Bíblia mais a sério. Por isso que é extremamente importante que pessoas usem o pensamento crítico exatamente para poder quebrar essa ideia de que não existe conflito entre ciência e religião, ou de que o cristianismo não é uma ameaça ao conhecimento científico. Isso é uma falácia, né? Aqui eu me alinho muito com o Daniel Denesch, né? Quebrando o encanto no livro dele, né? Nós vamos quebrar esse encanto. Então, no mais é isso. Eu espero que vocês aproveitem o episódio do podcast. Lembrando que esse podcast está disponível tanto no YouTube quanto em plataformas como o Spotify, mas em plataformas como o Spotify eu tenho um limite de 2 horas mensais. Então, no YouTube eu posto com mais frequência. Então, bom aprendizado. E a inversão da imagem de Eva é o exemplo mais gritante disso, né? Nos textos que foram banidos como o Evangelho de Eva, a narrativa do Jardim do Éden ganha uma luz totalmente diferente. Totalmente. Lá, Eva não é a vilã fraca que cedeu à tentação e condenou a humanidade. Ela é retratada como a portadora da gnose. Foi ela quem teve a coragem de buscar a instrução, de trazer o despertar da consciência para o ser humano. Mas a instituição nascente não precisava de uma heroína do conhecimento. Eles precisavam de uma culpada para justificar o conceito de queda e submissão. Outro alvo central dessa, entre aspas, de limpeza de imagem foi Maria Madalena. O caso dela é clássico. No Evangelho de Maria,
que foi excluído do cânone oficial, ela é descrita abertamente como uma apóstola visionária, uma líder intelectual que compreendia os ensinamentos mais profundos do mestre melhor do que os próprios apóstolos homens. E como a nova hierarquia lida com uma mulher tão influente nos registros originais? Eles a rebaixam, claro. Transformam a líder visionária na figura da prostituta arrependida. É o assassinato de reputação perfeito para afastar qualquer mulher de cargos de autoridade nos séculos seguintes. E a técnica foi tão meticulosa que passou a envolver a diluição completa da identidade feminina. Os textos oficiais e as tradições posteriores frequentemente misturavam várias mulheres sob o nome Maria. Gerando uma confusão de propósito. Exato. Fundindo mulheres fortes numa massa homogênea. E pior ainda, tem a tática de remover o nome próprio. A gente lê frequentemente sobre a mulher cananeia, a mulher samaritana. Quando você retira um nome de uma pessoa na literatura, você retira a subjetividade dela. Retira a agência histórica. Pois é, o recado do filtro de Nicéia era indiscutível. Tudo que incentivava a autonomia, frequentemente encabeçado pela visão feminina e gnóstica, deveria ser rotulado como heresia. Bom, tudo isso pinta um quadro bem brutal. Eles tinham o exército e reescreveram os livros. Mas há um limite para o uso da força física, né? O Império Romano era vastíssimo demais. Sim, gigantesco. Não dá para colocar um soldado com uma espada no pescoço de cada cidadão o tempo todo. Como eles conseguiram fazer com que a própria população passasse a se policiar? Como convencer gerações inteiras a abrir mão voluntariamente do próprio livre-arbítrio? As fontes trazem um paralelo visual belíssimo para explicar essa transição psicológica. Existe um gesto no budismo chamado Abhaya Mudra. É aquela posição clássica onde a figura levanta a mão direita na altura do ombro, com a palma voltada para frente e os dedos apontando para cima. Acho que todo mundo já viu uma estátua assim. Mas qual a relevância profunda disso para nossa análise? O significado literal desse gesto é não temas. É um símbolo de dissipação do medo e de concessão de proteção. Mas mais intimamente é um convite ao despertar. Certo. No contexto do Sutra de Lótus, por exemplo, a ideia de que a joia da iluminação já está costurada dentro do casaco de cada indivíduo, mesmo que ele viva como um mendigo sem saber da própria riqueza. O cristianismo gnóstico operava nesse mesmo eixo horizontal. Entendi. O mestre dizia na prática, não tenha medo do mundo, não tenha medo das autoridades políticas, o seu poder está na sua própria consciência. Mas a instituição dogmática não poderia permitir isso de jeito nenhum. Exato. Então, o cristianismo imperial pegou esse gesto horizontal de emancipação e o substituiu pela iconografia da bênção e da autoridade litúrgica vertical. Uma inversão sutil, mas poderosa. Muito. A mão erguida deixou de significar você tem a luz dentro de si e passou a significar eu, a autoridade, estou concedendo ou retendo a sua salvação. Cria-se um pedágio para o divino. E para garantir que a pessoa volte sempre para pagar esse pedágio, inventa-se a necessidade absoluta de resgate. Cria-se o terror do inferno físico, de punições eternas. Consolida-se a ideia do pecado original. Perfeito. Se o ser humano já nasce em déficit, com uma dívida infinita só pelo fato de existir, ele passa a depender vitalmente de quem detém o monopólio do perdão. É a consolidação sociológica da obediência através de uma psicologia da dependência. O pavor é o cimento dessa estrutura. E se a gente avançar a linha do tempo para a Idade Média, vemos essa lógica dominar todas as esferas. A simples curiosidade intelectual foi criminalizada sob o conceito de curiositas. Curiosidade era pecado. Sim. Era visto como um orgulho perigoso querer entender os mecanismos do mundo natural em vez de apenas aceitar a providência divina.
O que explica, em grande parte, aquele congelamento científico de séculos, né? Sem dúvida. Obras inteiras do pensamento grego, particularmente os tratados de Aristóteles, que lidavam com a física e a lógica, sofreram pesada censura inicial. Sabe por quê? Porque batiam de frente com os dogmas. Porque um universo regido por leis naturais, consistentes e lógicas ameaçava a ideia de um Deus que interferia milagrosamente a todo momento para punir ou recompensar. O controle precisava da imprevisibilidade do milagre. Entendi. E o ápice burocrático disso foi o Index Librorum Prohibitorium, a lista oficial de livros proibidos que definiu que gerações de europeus não podiam ler. E, pasme, isso sobreviveu de forma institucional até a chocante data de 1966. Aqui é onde fica realmente interessante, porque Galileu, Copérnico, Sartre, todos esses passaram pelo filtro da censura. Mas eu sinto a necessidade de colocar um desafio para a nossa investigação agora. Manda. Nós estamos falando do Index caindo nos anos 60, mas nós estamos agora no século XXI. O mundo é digital, veloz, superconectado. Como toda essa estrutura milenar de concílios, fogueiras e perseguição ao livre pensamento se conecta com a nossa realidade moderna? A censura não acabou. A tese dos ensaios que a gente está analisando defende que não. A censura não acabou, ela apenas precisou se adaptar e mudar de roupagem. O poder institucional monolítico se quebrou, mas o impulso dogmático continuou vivíssimo. Como isso se manifesta hoje? O nacionalismo cristão moderno e o fundamentalismo crescente nascem exatamente do desespero diante da perda desse poder de coerção absoluto. Quando a instituição não tem mais o Estado ao seu dispor para queimar hereges em praça pública, ela passa a atacar o conhecimento de forma assimétrica. Nas esferas locais, culturais, nas escolas. Exatamente. Os exemplos citados no material são dolorosamente atuais. Há relatos de escolas e bibliotecas públicas, especialmente nos Estados Unidos hoje, precisando de escolta policial para proteger o acervo. Uma loucura. Viaturas sendo usadas para retirar fisicamente obras de autores negros ou livros que abordam a diversidade. Quando se perde a capacidade de argumentar de forma lógica, apela-se para o argumento da intimidação. É a mesma mecânica do século IV operando com as ferramentas de hoje. E no campo da ciência, a retórica se tornou ainda mais ardilosa. O texto destrincha de forma bem brilhante a estratégia de movimentos como Answers in Genesis. O pessoal que administra aquele Museu da Criação nos Estados Unidos, né? Eles mesmos. Para manter a população alienada da realidade dos fatos, sem parecerem puramente irracionais, eles criaram um truque. Uma falsa dicotomia. Eles dividem a ciência entre ciência operacional e ciência histórica. Deixa eu explicar essa mecânica para quem está nos ouvindo, que o autor pontua bem. A ideia deles é aceitar a ciência operacional, que seria a física, a química, a engenharia aplicadas. Porque é isso que constrói os aviões, que desenvolve os smartphones e que faz a internet funcionar. Eles não podem negar isso porque usam no dia a dia. Seria hipocrisia demais. Pois é. Mas em contrapartida... Eles rejeitam violentamente o que chamam de ciência histórica. Tudo aquilo que lida com o tempo profundo. A paleontologia, a datação por carbono, a evolução das espécies, a geologia geológica. Ignoram tudo isso. Sim, eles rotulam todo o estudo de fósseis como mera interpretação enviesada do passado, única e exclusivamente para sustentar o dogma inegociável de que a Terra teria sido criada há uns 6.000 anos. O resultado prático disso é o que a gente pode chamar de uma esquizofrenia funcional impressionante na sociedade. Como assim? Pensa bem, temos o indivíduo que acorda, entra no próprio carro, liga o GPS, cujo funcionamento depende diretamente de cálculos supercomplexos de relatividade e biotecnologia avançada. O auge da tal ciência operacional, né? Aham. E ele dirige suavemente até um museu de puro negacionismo, que ensina que os dinossauros viveram no Jardim do Éden junto com o ser humano. Quer dizer, negando toda a ciência histórica. É a tecnologia de ponta servindo de veículo para transportar a mentalidade da Idade das Trevas. Nossa, sim, a contradição é palpável e muito proposital. E é neste exato momento que o debate atinge seu ápice filosófico no texto. O autor introduz conceitos da pensadora Hannah Arendt para explicar por que esse sistema bizarro funciona tão bem. A Arendt é fantástica. Qual é o conceito dela que ele usa? Ela desenvolveu uma distinção fundamental entre duas condições humanas:
o Animal Laborans e o Zoom Politeco. O Animal Laborans é o ser humano focado inteiramente na sobrevivência biológica, na rotina técnica. O trabalhador exausto. Isso, é o indivíduo focado em acordar, trabalhar 10 horas por dia, pagar os boletos, consumir algum entretenimento rápido e dormir para repetir o ciclo no dia seguinte. O famoso moedor de carne do cotidiano moderno. Exato. Em oposição a isso, temos o Zoom Politecon, o animal político. Aquele ser humano que participa do espaço público, que debate, que questiona as estruturas, que tem pensamento crítico. E qual é a conexão com o ensino hoje? O argumento aqui é devastador. O sistema atual, somado a esse nacionalismo dogmático, tem zero interesse em formar o Zoom Político. A educação vem sendo esvaziada de filosofia, história e humanidades para se tornar uma mera esteira de produção. O objetivo é formar técnicos obedientes. Pessoas que sabem apertar os botões corretos da máquina, mas que não possuem as ferramentas intelectuais para questionar para onde a máquina está indo. Exatamente isso. A exaustão da massa não é uma falha do sistema, então. É o principal pilar de sustentação dele. A inércia gerada pelo cansaço é a maior arma do autoritarismo. Pois é. É fascinante e até meio triste perceber que a motivação central permanece inalterada através dos milênios, seja mandando queimar papiros no século IV, banindo filósofos nos séculos seguintes ou cortando a verba de ensino hoje. O terror da instituição hierárquica é uma população capaz de pensar por si mesma. Sabe, toda essa engenharia reversa da nossa civilização, essa capacidade de conectar o evangelho de Tomé aos debates modernos de censura e Hannah Arendt, nos leva à mente por trás dessa curadoria. Sim, o Jorge Guerra Pires. Isso. Ele tem um perfil incrivelmente peculiar para esse tipo de análise. Ele não é um teólogo com formação tradicional ou um historiador clássico de religião. Ele tem doutorado em bioinformática. E isso faz toda a diferença na abordagem dele, né? Total. Ele usou a bagagem que desenvolveu durante anos de ciência dura, lógica matemática, modelagem, e aplicou isso na crítica social e na desconstrução dos dogmas religiosos. É uma visão lógica e matemática aplicada aos mitos humanos. Buscando entender a mecânica invisível das engrenagens narrativas. Isso mesmo. E para quem está acompanhando o raciocínio até aqui e sentiu vontade de explorar esse nível de profundidade e provocação, os ensaios que pautaram a nossa conversa derivam dos livros dele. Tem muito material bom. Tem mesmo. Uma das obras essenciais que materializa essa análise sobre os dogmas é Gibíblia, a Fábrica de Absurdos, a história de Jesus sob uma lente ateísta. Está disponível na Amazon, em versão impressa que chega pelo Prime sem custos e versão digital para o Kindle que fica disponível na hora. E ele está com um lançamento novo também, não é? Sim, o segundo volume chamado O Paradoxo de Einstein, Ciência, Ética e o Deus Cósmico. Também já está lá na Amazon. Uma dica muito válida sobre o consumo dessas obras é a questão dos formatos de áudio. Justamente por estarmos presos naquela rotina do Animal Laborans que a gente discutiu, muitas vezes falta tempo para sentar e ler um livro físico. O cansaço bate forte. Bate muito. O autor disponibilizou essas obras em formato de audiolivro também, no Google Play e no Google Books. Pessoalmente, audiolivro para mim, antes da IA, foi uma revolução. Sério? Nossa, sim, passei a ler vários livros por mês. A facilidade de baixar o audiolivro no celular e ouvir offline durante uma caminhada ou cozinhando e lavando roupas é algo que transforma o tempo em produtividade intelectual de alto nível. É uma excelente forma de inserir o Zolon político no meio do caos diário, né? Com certeza. Então, chegando à reta final da nossa exploração, o que isso tudo significa? Que conclusão a gente tira desse roteiro cheio de censuras, cortes e reescritas? A lição que fica é que a história da censura, seja queimando o Evangelho de Eva no passado ou retirando livros de escolas hoje, não é sobre demônios literais ou heresias abstratas. O pavor real é o medo que as instituições têm de mentes autônomas. Exatamente. A educação nunca deveria anestesiar, mas provocar. E se a gente tentar observar essa trajetória inteira a partir de uma visão panorâmica, nós vemos que, apesar de toda a força repressiva, as ideias têm uma resistência absurda contra o apagamento. Elas sempre sobrevivem de algum jeito. Sim.
para encerrarmos com um pensamento que expande o nosso material para quem está nos ouvindo, vamos considerar os manuscritos de Nag Hammadi. Em 1945, camponeses no Egito encontraram, por acaso, potes de barro selados e enterrados há séculos. E adivinha o que tinha dentro? Os evangelhos gnósticos. Eles mesmos. Aqueles que o Império Romano achou que tinha erradicado completamente. Aqueles potes eram cápsulas do tempo da resistência intelectual. A cena deletada que finalmente foi encontrada e devolvida ao roteiro do filme. Perfeito. O que nos leva a uma reflexão poderosa, projetada para o futuro. Imaginem, por um instante, se aqueles textos gnósticos enterrados nos potes nunca tivessem precisado ser escondidos no deserto. Como o mundo seria? Pois é. Se a civilização ocidental tivesse sido construída sobre a ideia de que o divino está na busca pelo conhecimento interno e não no medo de um julgamento externo, quão diferente seria hoje a nossa relação com a ciência, com a natureza e com os nossos próprios corpos? É uma premissa assustadora e ao mesmo tempo maravilhosa de se contemplar. Muito obrigado por desbravar todas essas complexidades conosco hoje e trazer tanta clareza. Eu que agradeço o espaço para essa discussão tão rica. E a todos que nos acompanharam nessa jornada fica o convite. Continuem suspeitando dos roteiros oficiais e nunca tenham medo de olhar para dentro. Até o próximo mergulho. Lá no jardim do Éden, a cobra era esperta. Adão e Eva deram tchau pra coisa certa. Comeram a fruta, a bagunça foi aberta. Inocência, vult, subiu pro céu da alerta. Já sofreu uma dor gigante. Deus disse eu sou grande e não reclama um instante. Piada final, salvação tá no ar. Céu prometido, mas é o inferno que tá no